A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada para o teu coração. Então eu peço que você fique até o final do vídeo para você receber esta mensagem da parte de Deus, essa mensagem do céu, para que venha te edificar, para que você venha ficar mais forte e alimentado através da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Aleluia! Olha que palavra abençoada Deus ele traz para o meu coração e para o teu coração. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos deparamos com situações ruins, nós nos deparamos com o deserto, nós nos deparamos com momentos que aos nossos olhos parece ser impossível acontecer um agir de Deus. E quando nós estamos passando por este momento parece que não passa, parece que as horas são lentas. Por quê? Porque a nossa ansiedade, a nossa vontade de sair dessa situação começa a olhar para cada detalhe da situação. E no deserto, quando nós passamos pelo deserto, nós colocamos nossos olhos voltados para o que nós estamos vendo à nossa frente. Os problemas, as dificuldades, às vezes falta de dinheiro, problema de saúde, tantas outras coisas, problema no casamento, problema com os filhos, tantas outras coisas que acontecem quando estamos passando por momentos ruins. Mas a palavra de Deus nos diz que os pensamentos que Deus ele tem para nós são pensamentos de paz, são pensamentos bons, pensamentos de nos fazer prosperar, não pensamento de dor, pensamento de nos ver ali no prejuízo, nos ver ali sentindo dor e sofrendo. E quando nós nos deparamos com esta palavra, nós olhamos para esta palavra e nós pensamos, mas Deus diz aqui que Ele tem pensamentos bons, então por que eu estou passando por isso? E por isso Deus ele traz esta palavra para o teu coração, para te fortificar, para te deixar mais forte, para que você venha saber que este Deus, Ele está com você. E não é porque você está passando por isso que esse Deus tem te abandonado. Não é porque você está passando por isso, por esse deserto, que esse Deus ele tem te deixado de lado. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós olhamos a fundo a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, Ele nos mostra que Deus ele é benigno, que Ele é longânimo, que Ele é poderoso, que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, que Ele tem planos bons para as nossas vidas. Mas muitas vezes o ser humano que deixa a desejar na sua fidelidade para com Deus. Às vezes o ser humano ele se preocupa mais com as coisas terrenas, com a faculdade, com o trabalho, com o casamento, se preocupa mais com coisas terrenas do que buscar primeiramente o reino de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o ímpio ele cava sua própria cova. Então, ou seja, um homem que se aparta de Deus, um homem que não quer viver na presença de Deus, um homem que se afasta das coisas de Deus, que se afasta do céu, o homem que não vive a palavra, o homem que não obedece à palavra de Deus, ele mesmo se prejudica. Não é Deus que prejudica ele, é ele mesmo, porque ele se afasta de Deus. E quando uma pessoa se afasta de Deus, como é que Deus ele vai proteger aquela pessoa se aquela pessoa não quer estar com Deus? Se aquela pessoa não quer fazer parte das coisas santas de Deus? Então, o próprio homem, ele se afasta de Deus quando o homem ele peca. O próprio homem cava sua própria cova quando ele se afasta de Deus, quando ele vive em pecado, quando ele se afasta dos mandamentos do Senhor, quando ele não vive a palavra de Deus, quando ele não pratica a palavra de Deus. Então isso acontece muitas vezes na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, como diz a palavra de Deus, por falta de conhecimento.
por não querer conhecer a palavra de Deus, por não estar ali buscando primeiramente o reino de Deus para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. O próprio homem se afasta de Deus. A maldade, ela vem pelo homem e não por causa de Deus. É o homem que permite o diabo agir na vida dele. É o homem que permite as coisas ruins acontecer na vida dele. Isso quando o homem está em pecado. Mas nós vemos a palavra de Deus que Jó era um homem reto e passou por tudo isso. E a palavra de Deus nos diz que Jó ele passou por tudo isso porque Deus ele permitiu. Então, quando o homem, tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece no céu, é permissão de Deus. Então, quando o homem ele anda em pecado e se afasta de Deus, Deus permite sim as coisas ruins acontecerem, para que o homem veja que aquele caminho que ele está escolhendo, a consequência não vai ser boa, a consequência vai ser ruim, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus ele permitiu também no homem reto acontecer o deserto, acontecer esses problemas que aconteceu na vida de Jó. Os filhos morreram, a parte financeira de Jó ficou devastada, a saúde de Jó ficou devastada. Mas por quê? Por que Deus ele permitiu isso? Analisando o livro de Jó, estudando sobre o livro de Jó, Deus ele nos ensina e nos mostra que Jó ele não entendia porque estava passando por aquilo, se Jó ele pregava a palavra de Deus nas praças, se Jó era um homem reto, se Jó vivia a palavra de Deus, Jó ele se perguntava, Jó perguntava a Deus por que Deus estava permitindo todas essas coisas se ele era um homem reto. Então veja o pensamento de Jó, o que é que Jó ele pensava? Ele pensava que pelo fato dele fazer a obra de Deus, pelo fato dele obedecer a palavra de Deus, pelo fato dele andar em retidão, ele merecia todas as coisas boas, ele merecia todas as maravilhas, ele merecia estar na bonança. Então Deus ele permite isso acontecer na vida de Jó, porque Deus ele quer mostrar a Jó que não é porque Jó obedece a palavra de Deus, não é porque Jó é um homem reto que as coisas boas acontecem na vida de Jó. Deus ele está mostrando que as coisas boas aconteciam na vida de Jó pela graça e pela misericórdia que existe em Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, tudo aquilo de bom acontecia na vida de Jó. Deus ele quis mostrar a Jó que independente de Jó andar em retidão ou não, Deus ele é Deus, que Deus ele não precisa do homem. E esta palavra nos traz uma reflexão para aquelas pessoas que muitas vezes estão ali fazendo a obra de Deus e bate no peito e diz, eu vivo uma vida de excelência, eu faço a obra, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu mereço honra, então tudo que eu tenho é pelas coisas que eu faço. Então isso vira o quê? Uma soberba. Quando o homem ele entende que tudo de bom que ele tem é porque ele faz algo, ele começa a colocar a força no seu braço e não em Deus. Ele começa a colocar a força ali no próprio homem. Ele não coloca a força em Deus. Ele não vai entender que tudo aquilo de bom que está acontecendo é pela misericórdia e graça de Deus. Então é importante que o homem entenda que independente do que ele faça para Deus, independente se ele faz a obra de Deus, se ele anda em retidão, Deus é Deus. A palavra nos diz que se o homem vivesse pela lei, ele já estava morto. Então, ou seja, por mais que a gente venha fazer a obra de Deus, por mais que a gente venha andar em retidão, mas nós não conseguimos viver a lei 100%, porque a nossa carne é pecaminosa. Então, para que a gente venha andar em espírito, para que a gente venha se inclinar para o espírito, para que a gente venha alcançar as misericórdias de Deus, para que a gente venha viver bem, para que a gente venha ter prosperidade, para que a gente venha viver numa situação realmente ali
sendo exaltado por Deus, estando vivendo numa situação boa, é preciso que a gente venha entender que a nossa carne é pecaminosa e que tudo o que temos é por meio de Deus, é pela graça dele que derrama em nós, é pela misericórdia dele, porque se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a graça dele, a gente poderia fazer 1000 obras, mas não iria alcançar as bonanças e as prosperidades. Então veja que quando o homem ele pensa, eu sou um homem reto, eu obedeço a palavra de Deus e por isso eu tenho todas essas coisas. Então nos faz lembrar da história de Jó, porque Jó viveu a mesma coisa. Então Deus ele quis mostrar a Jó que se fosse pelas obras de Jó, jamais Jó iria prosperar, porque Jó estava morto, porque tinha carne pecaminosa. Pela lei, ele estava morto, porque nenhum homem consegue viver 100% a lei. Então, a salvação, tudo é pela misericórdia de Deus. A bonança, a prosperidade é pela graça, pela misericórdia de Deus. É isso que Deus ele nos ensina. Então, talvez você pode ser um homem reto, você pode ser uma mulher que anda em retidão. Talvez você tenha obedecido a palavra de Deus, mas está passando por isso, está passando por um deserto. O que Deus ele te fala é que você tem que olhar tão somente para o Senhor. É que você tem que saber que independente que se você faz a obra de Deus ou não, se você obedece a Deus ou não, tudo que você tem é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. E mesmo que você pergunte a si mesmo, fique com essa dúvida ou pergunte a Deus e diga, mas Deus, se tudo que eu tenho é pela graça, é pela misericórdia, então por que fazer a obra de Deus? Por que pregar a palavra de Deus? Para que andar em retidão se tudo que eu tenho é pela graça de Deus? Então Deus ele te responde, fazer a obra de Deus, andar em retidão é uma obrigação nossa. Não é algo para a gente estar se gabando, para a gente estar se pabulando, não é algo para a gente estar ficando soberbo e achando que tudo que temos é pelo nosso braço, pelo que fazemos, pelas obras. Nós temos que entender que Jesus, ele foi crucificado e derramou o seu sangue santo para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Então, quando nós andamos em retidão, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos ali de acordo com o que Deus ele nos ensina, aceitando o nosso Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós estamos recebendo, tendo direito a receber aquela misericórdia e aquela graça. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, abre-se a porta para que seja derramada aquela graça sobre nós. Porém, não é 100% porque obedecemos a Deus, mas é pela graça de Deus. Ou seja, para que mesmo você obedecendo a Deus, e a porta se abrindo e derramando graça em você, para que você viesse receber esta graça, é preciso ter a misericórdia de Deus. É preciso Deus ter misericórdia pela tua vida, para que esta graça venha a ser derramada. Então esse é um assunto bem complexo de entender, porque muitas pessoas vão ficar com várias dúvidas sobre isso. Mas eu espero que você tenha entendido o que Deus ele quer te dizer. Que para receber aquela graça, para receber a misericórdia de Deus, é importante sim que se ande em retidão e que seja obediente à palavra de Deus. Porque se não andar em retidão, se não for obediente à palavra de Deus, vai ser como um ímpio, e o ímpio cava a sua própria cova. Então é preciso, para receber a graça de Deus, para receber a misericórdia de Deus e ter direito à vida eterna, é preciso andar em retidão, obedecendo à palavra de Deus.
Porém, aquela graça só é derramada por causa da misericórdia de Deus. Um exemplo bem simples, como a nossa carne é pecaminosa, é como se a gente andasse em retidão 80%. Né? É preciso chegar em 80% para receber a salvação. Os 20% vem o quê? Vem pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, para receber aquela graça, para receber aquela misericórdia de Deus, teríamos que ter 80% de obediência a Deus, porque o nosso corpo é pecaminoso e jamais conseguiríamos por si só chegar a 100%. Então, nós precisamos da graça. Então, para chegar àquela graça, é preciso, um exemplo, chegar a 80%. E aí Deus, os outros 20%, para poder entrar no reino de Deus, é preciso vir a graça de Deus, é preciso ter a misericórdia de Deus. Então, o que é que acontece? O homem, por obedecer a palavra de Deus, o homem, por andar em retidão, muitas vezes se comporta como Jó. Acha que tem que viver uma vida de honra, acha que tem que viver uma vida de prosperidade, porque ele faz as coisas que agradam a Deus. Só que, para que ele venha andar em prosperidade, é preciso ter misericórdia e graça de Deus. Então, ou seja, o homem por si só, ele não pode trazer graça para ele não pode trazer misericórdia para ele. É preciso ele estar recebendo a graça e a misericórdia de Deus para que ele venha ter direito à vida eterna. Então, muitas pessoas se pabulam, muitas pessoas ficam soberbas, achando que tudo que tem, que a sua prosperidade, que tudo que conseguiu herdar, todos os bens materiais, a sua vida, seu casamento abençoado. Muitas pessoas acham que é pelo seu próprio esforço, que é pelo seu próprio braço. Por quê? Porque andou em obediência, porque serviu a Deus, então ele é merecedor de tudo aquilo. E não é verdade. O homem jamais ele merece a prosperidade, porque ele já tem a carne pecaminosa. Então ele só iria merecer todas essas coisas se ele, por si só, conseguisse chegar no topo do crescimento espiritual, onde jamais conseguiremos chegar no topo espiritual, porque nós não somos Deus. Então o homem, para por si só alcançar todas essas coisas boas pelas suas obras, pelo que ele faz e pela sua obediência a Deus, por obedecer os mandamentos de Deus, ele só conseguiria alcançar a prosperidade por si só se ele fosse um Deus. Então, como ele está na posição de criatura, jamais ele conseguirá. Então, fazer a obra, obedecer a palavra de Deus é uma obrigação nossa, para o nosso bem, para que a gente venha alcançar a misericórdia e a graça de Deus. É preciso andar em obediência, mas entendendo que nós não somos merecedores e que não é pelo nosso braço, pela nossa força, que nós alcançamos a misericórdia. É simplesmente porque Deus tem misericórdia de nós. É tudo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque nós não somos merecedores. Então é importante entender isso. Então, se você está passando pelo deserto, se você está passando por esse problema, se você está passando por uma situação difícil e você anda em retidão, entenda que por mais que você ande em retidão, você só terá direito à vida eterna se Deus derramar a graça sobre a sua vida. Você só andará em prosperidade se Deus derramar a graça sobre sua vida. Então nós precisamos andar em obediência e em retidão para Deus derramar esta graça. Então nós precisamos de Deus, não precisamos só de nós. Nós não somos onisciente, onipresente, onipotente. Nós precisamos de um Deus. É isso que nós temos que colocar em nossa mente. Embora muitas pessoas achem que por andar em retidão, às vezes acham até que não precisa nem de Deus. Mas nós precisamos de Deus. E tudo é pela graça, porque sozinho jamais a gente alcançaria a prosperidade de Deus. Mas olha o que Deus ele nos diz através desta palavra. Que os pensamentos deles são bons, o pensamento deles
dele é maravilhoso, é um pensamento de paz, não é um pensamento de dor, não é um pensamento de destruir o homem, mas o homem que tem que entender que precisa de Deus para viver, que precisa andar em retidão, que precisa obedecer a palavra de Deus e que precisa entender que não é merecedor mesmo fazendo a obra de Deus, mas simplesmente é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. É o homem colocando Deus acima de todas as coisas, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode fazer todas as coisas e nós não somos merecedores das bonanças, da prosperidade, dos livramentos. Tudo é por meio da graça de Deus e misericórdia de Deus. E para a gente alcançar essa misericórdia é preciso andar em retidão. Porém, essa graça não é derramada por meio de nós, mas é derramada por meio de Deus, porque nós já estávamos condenados, nós já estávamos mortos, mas pela misericórdia de Jesus, ele nos salvou. Então comece a colocar Deus acima de todas as coisas e espera com paciência, porque Deus ele fará milagre no dia certo, na hora certa. Os desertos vêm para que a gente venha ter um crescimento espiritual e é preciso crescer espiritualmente para que a gente venha ter direito à vida eterna. Não por mérito nosso, mas pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Então fica com esta palavra e não deixe de compartilhar esta palavra para as demais pessoas, para que elas também venham ser abençoadas através desta palavra. Amém?